irmãos, graça e paz a todos. Estamos aqui para mais uma super dica de leitura. E essa dica é especial, como todas as dicas que eu dou aqui. E esse é mais o comentário de Romanos. Se eu não me engano, esse é o 9º comentário ou 8º comentário de Romanos que eu indico aqui no canal. E esse comentário é maravilhoso, como todos os outros, porque é comentado por o maior teólogo, considerado os maiores teólogos do século XIX e o maior teólogo do seminário de Princeton, que é o Charles Hodge. Comentários Clássicos Romanos, Charles Hodge. Editores Alistair McGrath e J.I. Parker. São os editores dessa obra, mas o comentário é dele, do Charles Hodge. Ele também comentou 1 Coríntios, 2 Coríntios e Efésios. Nós não temos em português, só a carta de Paulo aos Romanos. Charles Hodge, ele nasceu em 1797 e morreu em 1878. Ele morreu com 81 anos, viveu bastante, e por mais de 50 anos ele deu aula de Novo Testamento, de exegese, de hermenêutica. O camarada, ele foi espetacular. Não é à toa que é considerado o maior teólogo do seminário de Princeton. Inclusive, ele escreveu também a sua teologia sistemática, que é muito boa, né? Teologia sistemática de Charles Hodge, uma das melhores teologias sistemática que nós temos em português é dele, Charles Hodge, tá? A sistemática dele é maravilhosa. E nesse livro aqui, ele trabalha toda a carta aos Romanos, evidentemente, capítulo por capítulo. O sumário é simples, como vocês estão vendo aqui. Aqui ó, prefácio da série em inglês, introdução, e começa o capítulo 1, capítulo 2, até o capítulo 16. E ele comenta aqui versículo por versículo de cada capítulo, tá? Versículo por versículo de cada capítulo. Eu vou mostrar para vocês que é a introdução, onde vai falar um pouco dele aqui, ó, Charles Hodge, 1797 a 1878, o maior dos teólogos do seminário de Princeton do século XIX, no século XIX. Aqui tem a biografia dele como professor. Quem traz essa informação é o J.I. Parker. Aqui começa Romanos 1, os versículos de 1 a 17, que é a introdução da carta, e os versículos 16 e 17 é o texto áureo da carta, né? Onde Paulo resume ali toda a carta aos Romanos, a justificação pela fé que acontece por meio do Evangelho, da pregação do Evangelho de Cristo. Então aqui começam os comentários. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo. Aí ele começa comentando. Tá? É um excelente comentário, um dos melhores comentários de Romanos. Aí ele vem comentando, tá? São comentários extensos, não são curtos, tá? São comentários exaustivos. Eu estou falando no ponto de vista exaustivo, no ponto de vista positivo. Não aqueles comentários que não tem nada a ver, mas são exaustivos no ponto de vista positivo. Ele traz muita informação aqui. Aqui ó, chamado para ser apóstolo. Ele vai explicando o termo apóstolo no sentido de função, a função apostólica, né, do apóstolo Paulo.
Aí ele vem trazendo. Separado para o Evangelho de Deus. Essas palavras que estão em negritos aqui, ó, estão em negrito, é do texto bíblico, onde ele vai explicando. Para o Evangelho de Deus, o qual foi prometido por ele de antemão. Aí ele vem comentando. Só o capítulo 1. Os primeiros versículos. As Escrituras Sagradas acerca do seu Filho, que é o versículo 3. Prometido por ele. Ele vem trazendo toda a historicidade. Aqui ele vai falar, ó, que como homem era descendente de Davi, que Paulo traz Cristo como Messias, porque o Messias tinha que vir da linhagem de Davi. Aí ele vem trazendo aqui o versículo 4, declarado Filho de Deus com poder. É um comentário maravilhoso de Romanos. Mais um para vocês adquirirem, tá? Mediante o Espírito de Santidade. Então essas palavras em negrito são as palavras do capítulo, do versículo 4, onde ele vai explicando palavra por palavra. Tá? E você vai ver a erudição do Charles Hodge. Ele conhecia muito o grego do Novo Testamento. Era um erudito, né? Por isso que ele foi o maior dos teólogos ali em Princeton. E é só o capítulo 1. Deixa eu aqui o versículo 5. Eu estou na página 21 aqui, ó. Ele está comentando ainda o versículo 5. Então é muito bom esse comentário. Tá? Muito bom mesmo. Deixa eu correr aqui. Aqui os versículos 16 e 17, né? Não me envergonhe do Evangelho. Ele explica o poder de Deus para a salvação. Ele vem explicando para a salvação dessas palavras em negrito. Ele vai explicando, né? Palavra por palavra. Todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. A justiça pela fé. Ou a justiça que é pela fé. Que é só o capítulo 1 que eu estou mostrando para vocês. Então todo comentário é assim. Ele comenta versículo por versículo e palavra por palavra, né, mostrando que esse é um dos melhores comentários de um dos maiores teólogos, ou o maior teólogo do século XIX, ali no seminário, que deu aula por 50 anos no seminário de Princeton, Charles Hodge. Aqui acaba a primeira sessão, que é dos versículos de capítulo 1, de 1 a 17, e aqui começa a segunda sessão, os versículos 18 a 32, e ele vai comentando. A ira de Deus é revelada dos céus. A ira de Deus. Ele vai explicar o que é a ira de Deus aqui, do versículo 18, e quais são os desdobramentos dessa ira. E assim sucessivamente. Tá? Os atributos invisíveis de Deus, que é o versículo 20, né? É maravilhoso. Aqui, o versículo 20 aqui, ó. Ele vem comentando. Só até aqui, para vocês verem. Toda a carta comentada por Charles Hodge é assim. Ele comenta os versículos e palavra por palavra.
Ele segue muito o estilo de João Calvino. Tem um comentário aqui de João Calvino, de Romanos, que eu já indiquei aqui no canal. Calvino é a mesma coisa, comentava os versículos e palavra por palavra. Tá? Então, Charles Hodge era fantástico em seus comentários. E se você gostou de mais uma dica, de mais uma super dica aqui para vocês de Romanos, da carta de Paulo aos Romanos, deixa aí nos seus comentários, deixe o seu like, gente, tá? O seu joinha, que é muito importante para o canal. Se você não é inscrito, se inscreva no canal e acione o sininho para receberem todas as notificações, tá certo? Deus vos abençoe, graça e paz, até os próximos vídeos.